Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu estou aqui na Portobello Shop para mostrar um pouquinho para vocês das escolhas dos revestimentos que a cliente da Casa Horizonte escolheu para o projeto dela. No primeiro projeto que a gente apresentou, a gente tinha feito algumas escolhas de acordo com o briefing que eles tinham passado, mas obviamente sempre chegando no local com a cliente, ela vendo várias opções, acaba fazendo as trocas e a gente vai pontuando ali cada revestimento de cada cômodo e deixando sempre a casa dela do jeito que ela sempre sonhou. Então eu vou mostrar o principal do que mudou da casa foi o revestimento da sala. A gente tinha escolhido a princípio o que o cliente queria era um piso todo em cimento queimado, que ele queria o cimento queimado, mas ela desde o princípio estava pedindo pra gente um piso mais marmorizado. Então a gente veio junto com a Nath e a gente tinha escolhido esse revestimento aqui, da linha Otaki. E ele vem com essa texturinha um pouquinho mais de cimento, tá vendo? Mais homogêneo. E aí, de repente, todas as escolhas foi indo, e ela viu esse revestimento aqui, que ele é um revestimento polido, e ele tem com essa característica mais aqui de mármore. Só que a gente tem um grande problema, né? Para a área que é coberta, não tem problema nenhum, mas para áreas molhadas ele tem um pouco de problema. Eu vou chamar a Nath, que é o que sempre me ajuda, e ela vai falar um pouquinho da parte técnica dos revestimentos para vocês terem uma ideia de o que é bom e o que não é para cada ambiente, tá bom? Essa é a Nath, Olá. A minha consultora aqui da Portobello, e ela que sempre me auxilia em todos os pedidos aqui e me dá ideias de como escolher cada revestimento para cada cliente. Nath, explica um pouquinho aqui pra gente. A cliente mudou muito, né? Alguns revestimentos. Me explica o que é bom para um revestimento polido, as áreas que é boa e o que é o revestimento acetinado, o que pode e o que não pode, se existe isso, pode ou não pode. Me explica um pouquinho. Hoje em dia no mercado nós temos basicamente 3 texturas, que é o natural, muitos chamam de acetinado, o polido e o externo. Então pessoal, se um dia vocês virem acetinado e natural, estamos falando do mesmo acabamento. No geral, utilizamos o natural em todos os ambientes cobertos do apartamento ou de uma casa. O polido ele requer cuidado, justamente porque, por ser polido, ele tem facilidade em escorregar ou ter água. Então, áreas molhadas, como banheiros e cozinhas e varandas descobertas, não indicamos o polido. No mais, em resistência, os dois possuem a mesma e limpabilidade também. Isso, que ótimo. E assim, no caso dela, a gente colocou todo esse revestimento aqui, esse piso, na área social dela toda, sala, cozinha e área externa. E aí tem esse problema de área externa ser polido e escorregar bastante. A gente pontuou muito isso para a cliente, mas foi algo que ela quis demais, né? E a gente não conseguiu não conseguimos trocar. Então a gente pontuou isso e obviamente eles vão ter que ter um pouco mais de cuidado de circular, principalmente quando estiver molhado, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Mas gente, depois vocês vão ver esse piso lá sem nada e ficou a coisa mais linda. Essa placa é de 2,70 m por 1,20 m, que era uma das opções a gente colocar lá. Só que aí no final das contas ela acabou escolhendo 1,20 por 1,20, que é mais ou menos uma peça desse tamanho assim, né? E que também grandes formatos e que ficou muito bonito também no local. Eu vou mostrar agora para vocês alguns outros ambientes também que tiveram algumas trocas, mas outras que permaneceram, mas que também ela gostou bastante, para vocês darem uma olhada de como que ficou. Vamos lá? Um outro ambiente que a gente mudou alguns revestimentos foi no banheiro do casal. A gente a princípio tinha escolhido um revestimento texturizado na parede do fundo do banho dela, só que aí a gente chegando aqui também a gente viu essa peça que é o Steel Curtain
E aí fazia uma composição muito bonita com essa parte do piso, tá vendo? Que é um piso de um cimento mais forte, né? Mais escuro, junto com esse daqui que é o Vic. É o Vic, né, Nath? Vou pedir ajuda pra Nath aqui. E aí eu queria trazer um pouco de textura pro banheiro dela, porque a gente tinha bastante coisa lisa. Apesar do Steel Curtain ele ter esse trabalho que parece ter essa textura, né, de cortem mesmo, né, do aço, eu queria que o revestimento tivesse um pouco mais de textura para fazer um pouco mais de composição e volume ali no banheiro. Então a gente veio com esse daqui que é o Vic, ele é uma peça única, de 60 por 90. E aí ele faz todo esse desenho aqui e fica super bonito, e a gente acabou escolhendo ele para o banheiro todo. A gente colocou o piso nesse daqui e aí a gente fez a composição no fundo do Steel Curtain, onde a área da banheira dela também tem o piso com Steel Curtain, que ele ficou muito bonito fazendo a composição com piso de madeira. Só para vocês terem ideia de como que fica esse revestimento, aqui ó, na Portobello eles têm uma parede todinha com ele. Ela tá recortada, eles fizeram um mosaico, mas você consegue ver bastante o trabalho que eles fizeram, o que dá esse revestimento todo pro ambiente. E ele faz uma composição ótima, com madeira, com concreto, tudo que você puder trazer dentro desse mood aqui de cores, né? Então, o marrom, um pouco do cinza, um pouco aqui do cimento, do azul, ele combina super bem, tá vendo? Até se a gente quisesse trabalhar um pouquinho mais com esse revestimento dentro do banheiro, daria super certo, principalmente por conta da escolha. A princípio, o banheiro ele tinha um revestimento mais clarinho, que seria esse daqui. Só que na hora que a gente foi fazer toda a composição, que é importante a gente ver isso, né? A gente colocar as peças junto e ver o que combina e o que não combina. Porque muitas vezes quando a gente coloca no projeto, a gente acaba não tendo uma noção muito certa. E aí quando a gente vem aqui na loja, aí a Nath ajuda a gente a montar todas essas composições, todo esse mood, e aí a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá. Então a gente achou melhor colocar o piso num tom mais escuro, para casar muito bem com esse daqui, e aí fazer uma composição um pouco mais clara no restante das paredes com esse daqui que já tem uma textura. E ele já tem uns veios meio cinza que também combina super bem com o restante. Uma outra coisa que foi um pedido que a cliente pediu pra gente foi que tivesse muita cor no apartamento. Pensando em cor, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que no futuro o cliente acaba não se cansando demais com cores muito fortes. E ela é uma pessoa que gosta de cores um pouco mais fortes. Então, com isso, o que a gente fez? A gente trabalhou alguns revestimentos com cores. O apartamento como um todo, a casa dela como um todo, ela tem um mood um pouco mais claro, né, uma base mais neutra, e a gente trouxe alguns elementos em alguns ambientes com o colorido que ela tanto queria, e o restante do colorido ficou nos mobiliários em si. A cozinha dela foi um dos ambientes que a gente trouxe cor no revestimento, que foi aqui, a gente escolheu o Terralma, aqui da Portobello também. A princípio eu tinha escolhido esse daqui para ela na cozinha, que é o Jalapão, que ele tem esse tom um pouquinho mais de terra. Só que daí ela também, quando a gente foi fazer as amostras, ela gostou muito desse daqui, que é esse terracota aqui mais forte, que é o Arizona. E aí, para trazer um pouco mais de volume também no ambiente, a gente trouxe o filetinho. Então, como vocês podem ver, teve um outro vídeo que a gente mostrou que ele tá lá instalado. E aí, ele faz toda essa composição com outras peças e a gente consegue trabalhar da maneira como que a gente quiser. Esse é um revestimento que a gente pode trabalhar em várias áreas, né? Tanto piso quanto parede. Eu vou pedir para a Nath explicar um pouquinho mais aqui o que é bom, o que não é. Mas você pode ver que esse é um revestimento que ele combina com tudo e a gente pode fazer várias composições e até mesmo trabalhar com diversas cores. Nath, explica um pouquinho aqui pra gente agora quais os ambientes que é bom, quais não são. Se a gente pode realmente usar piso, parede, né? Se o filete, onde o filete a gente pode colocar, se por exemplo no banheiro, se a gente coloca por conta da umidade, vai acontecer qualquer coisa. Explica um pouquinho pra gente sobre essa questão mais técnica. A linha Terralma, ela veio para atender a necessidade de cor, que é o que ficou pós-pandemia. E a grande sacada é que ele pode tanto piso e parede de todos os ambientes cobertos.
Então estamos falando de cozinha, banheiro, salas, por que não um tapete de destaque. Entretanto, dentro da linha, os filetes não podem ser usados no piso, somente parede. E aí o intuito de composição é livre, o cliente pode fazer vários tipos de instalação, então, como por exemplo, reto, como você está usando no orçamento na Casa Horizontes, ou o que nós chamamos de espinha de peixe, ou todos com amarração e transpasse meio a meio. Sendo então um ambiente coberto, pode usar ele porque ele tem resistência enquanto porcelanato, ele não é uma monoporose, são produtos que não possuem resistência para piso. Ótimo! E é sempre importante mostrar para vocês que, independente do que a gente escolhe a princípio no projeto, que a gente vai muito do briefing que o cliente passa, de todas as coisas que o cliente quer, deseja para o ambiente dele, para a casa dele, para o lar dele. Mas a gente leva muito em consideração na hora de fazer a escolha final, de trazer o cliente até a loja, dele ver as opções que ele pode e a gente conseguir fazer as trocas que forem necessárias. A gente sempre toma o cuidado, obviamente, de não descaracterizar muito o que foi aprovado de início do projeto, mas a gente faz as escolhas ali bem assertivas e tenta manter ali o máximo de todos os desejos que o cliente quer e sempre, obviamente, tomando o cuidado da parte técnica, né? A gente tem esse dever de mostrar para o cliente o que é bom e o que não é para o ambiente dele, independente da escolha, né? Então, que nem no piso polido, que a gente acabou colocando em toda a área social da casa dela, a área externa não é um piso indicado para área externa, mas era uma coisa que ela queria muito. Então ela tem que estar ciente, o cliente tem que estar ciente de todos os riscos que ele pode ocorrer ali. Então, mas assim, foi uma coisa muito bem pensada e muito bem planejada para eles. Não é uma área muito grande, que se fosse uma área muito grande, tanto eu quanto a Nath não deixaríamos isso acontecer, mas como a área é pequena, então deu ali para a gente colocar, a gente ponderou, mas colocou. Mas é sempre bom trazer o cliente na loja para ele ver as opções, ver a peça de perto, ver a textura, né? Não só ficar ali no computador e que aí o cliente tenha uma noção real de todas as cores ao vivo, assim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha aí, como eu sempre falo, dá o sininho e tudo mais. E até a próxima.